Então, nós vamos então iniciar, né, o segundo seminário de climatéria e menopausa. Hoje eu vou falar um pouquinho de menopausa e sua relação com as bactérias intestinais. Meu nome é Renata Guerra de Sacota, sou professora do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, sou farmacêutica de formação e trabalho na UFOP há 17 anos. A ideia, então, desse nosso projeto, como eu já disse inicialmente, é nós iniciarmos um debate, um amplo debate a respeito dessa importante fase da vida da mulher, né, que é a menopausa. E vou falar hoje, né, nós vamos enfatizar bastante a questão da microbiota, né? O que seria, então, essa microbiota, os locais onde elas estão presentes, que são vários no nosso organismo. Então, eu quero chamar a atenção aqui, num primeiro momento, para o que é essa microbiota, então, que é um conjunto dos micro-organismos que vivem no nosso organismo, no nosso corpo. Aqui nessa figura, estou chamando atenção para a microbiota intestinal, que ela tem um papel assim bastante importante na funcionalidade, né? Como que o intestino ele funciona. Então, quando a gente pensa, né, em como o intestino é dividido, no colo ascendente, transverso, descendente, nós abrigamos até 10 bilhões de bactérias. Olha que coisa interessante, né? A quantidade de bactérias que normalmente existe no intestino e elas são fundamentais. Elas participam de processos fundamentais para a digestão, para a absorção de nutrientes, elas produzem substâncias que têm papéis muito importantes para o nosso organismo. Mas da mesma forma que nós temos bactérias que são boas, né, entre aspas, que nós chamamos boas, nós também temos outros tipos de micro-organismos, que são as leveduras, os fungos, parasitos que habitam essa região. Então, manter uma microbiota saudável, né, na nossa leitura, é simplesmente ter uma quantidade de bactérias, de leveduras e de fungos que favoreçam o funcionamento ótimo, né, do intestino. Olha que interessante. Quando nós consideramos, então, a menopausa, o climatério, né, e a redução gradual, gradativa da produção de estrógeno, os pesquisadores têm mostrado que isso afeta grandemente os tipos, né, tanto a quantidade de bactéria que está presente no intestino, como as espécies de bactérias que estão presentes ali. Então, eu estou colocando aqui as espécies que nós chamamos de dominantes, né, e as espécies que são raras, mas para chamar a atenção de que essa microbiota dominante, que é formado então por espécies, né, dos gêneros Clostridium, Eubacterium, Faecolobacterium, Bacteroidetes, Bifidobacterium, né, eles dão também uma identidade. Cada pessoa tem uma microbiota. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, e tudo isso é influenciado por vários fatores, né? E um deles é o estilo de vida. Eu gostaria de chamar a atenção também para que vocês não se preocupem com esses nomes, né? Que são os nomes um pouco difíceis, né? São todos de origem latina, mas esse nome também ele vem, né, trazer isso, né, de que esses micro-organismos, eles precisam ser identificados, porque é através da identificação deles que nós vamos poder entender como que o intestino está funcionando. Então, cada um de nós temos uma microbiota. Ou seja, cada um de nós tem uma quantidade de bactérias, né, dentro do nosso intestino. Então, essa microbiota, ela muda de acordo com as várias fases da vida. Então, eu estou colocando aqui, né, todas as fases, essa figura ilustra isso, né? Todas as fases que nós iremos passar, desde o nascimento até chegar, né, à fase de vida mais adiantada, né, acima aí dos 80 anos de idade. Então, essa microbiota, ela vai sendo adaptada de acordo com a nossa idade. Então, o que hoje em dia nós temos muito interesse de estudar aqui no laboratório é exatamente como que essa microbiota vai funcionar, né? Ela vai ser afetada pelo climatério e pela menopausa, como que ela é afetada pelo estilo de alimentação que temos, porque nós temos, então,
um impacto direto do que nós alimentamos. Isso também é impactado pelo uso de antibiótico e pelo estilo de vida. Então, essa mudança nesse equilíbrio dessa microbiota, ela pode trazer doenças, né? Dentre elas, inflamação intestinal, aumento de sensibilidade à infecção e dentre outros exemplos que poderíamos citar. Então, a microbiota, ela tem, então, essa função de preservação, de proteger, tem uma relação importante com o sistema imune e tem uma relação importante também com funções metabólicas. Então, por tudo isso, né, todas essas funções, nos chama a atenção que nós temos que cuidar diariamente da nossa microbiota. Então, os dados que nós temos obtidos lá no laboratório, nós já estamos chegando à conclusão que cuidar da nossa microbiota, por analogia, seria a mesma coisa que tomar banho. Nós tomamos banho diariamente. Então, nós temos que diariamente tomar conta dessa microbiota, né? Porque ela tem esses papéis tão importantes, né? E de uma certa forma não, né? E assim contribuindo para que a gente tenha qualidade de vida. Então, nós temos as condições que nós chamamos de fisiológicas e as condições que nós chamamos de patológica. Então, a condição fisiológica é aquela condição onde nós usamos tudo que nós podemos, né, principalmente a alimentação, para favorecer o aspecto saudável e fisiológico dessa microbiota. Ao passo que, quando essa microbiota ela fica muito alterada, né, um quadro que nós chamamos de disbiose, isso pode levar a condições patológicas, né, dos quais um dos melhores exemplos é a síndrome do intestino irritável. Essa outra figura que eu mostro aqui é para chamar a atenção, então, das bactérias, né, entre aspas, que chamamos de boas, com as bactérias que nós chamamos de ruins. Então, percebam, né, que lactobacillus, bifidobacterium, são bactérias que se mostram muito importantes, ou seja, a presença delas traz uma qualidade de vida, ou melhor, traz um melhor funcionamento, né, do nosso organismo. Enquanto que salmonella, streptococcus, dentre outras, são ruins. Uma das coisas que o nosso projeto se propõe a estudar, juntamente, né, com essa fase que nós, mulheres, vamos experienciar em um determinado momento da nossa vida, é essa conversa que existe entre o intestino e o sistema nervoso. Então, nós sabemos, né, que dentre os sintomas da menopausa, quadros de maior tristeza, de ansiedade, alguns tipos de depressão, isso vem sendo relatado como uma consequência. E a literatura também mostra, né, os cientistas vêm mostrando que as bactérias do nosso intestino têm um papel muito maior nisso do que a gente imagina. Eu não vou ficar falando muito sobre essa conversa, né, entre cérebro e intestino, porque esse é o assunto de amanhã. Então, eu já estou fazendo um convite para vocês para amanhã, às 18 horas, né, comparecerem novamente ao nosso simpósio. E a doutora Janine vai falar um pouco disso, né, para trazer aspectos bem interessantes dessa conversa. Eu não sei se vocês alguma vez já ouviram falar disso, mas nós lá no laboratório temos bastante interesse em conhecer como que isso acontece. Então, seria assim, será que quando eu tenho uma microbiota realmente boa e saudável, eu vou favorecer, então, a ter as emoções muito, como se diz, muito melhores do que quando eu tenho uma microbiota ruim? Então, essa é uma das perguntas que a gente pretende responder lá no laboratório. Uma outra microbiota muito impactada, né, que é muito alterada pela menopausa e o climatério, é a microbiota vaginal. Então, nós temos na vagina cerca de 250 espécies de bactérias, né, desses gêneros, né, Provotella, Gardnerella, Escherichia coli, Candida albicans, que elas são bem importantes para o nosso para o funcionamento da vagina. Então, aqui eu estou mostrando, né, as espécies de lactobacilos que são mais importantes, né? E por que que isso é importante, né? Então, eu gostaria só de chamar a atenção aqui para vocês que isso está diretamente relacionado ao pH vaginal. Então, um dos efeitos, né, muito descritos pelas mulheres que estão na menopausa é a frequência de uma candidíase, ou seja, uma candidíase recorrente,
vaginose bacteriana também recorrente. E esses dois exemplos estão relacionados, então, o quê? Com a falta, a carência de lactobacilos. Então, o lactobacilos, ele tem esse nome, né? Porque ele está diretamente relacionado, então, com esse controle, né, do pH. Ele vai produzir, então, um ácido, e esse ácido, né, vai manter a função da vagina no pH entre 4 e 5, conforme está mostrado aqui nessa escala. Então, essa figura, ela mostra, né, exemplos, né, de substâncias que são comuns à nossa rotina. Por exemplo, o vinagre, que tem um pH 2,4, o limão, que tem um pH 2, o tomate, que é 4,5, a água da chuva, que tem um pH 5,5. Então, veja, o pH vaginal, ele fica entre 4 e 5. E é muito importante que ele fique assim. Eu vou pedir a vocês um minutinho nessa apresentação, só para eu dar acesso aqui à entrada na sala. Já estou retornando lá. Vocês conseguem ver minha tela novamente? Sim. Então, assim, por isso, né, mais um exemplo, né, quando nós temos, então, uma alteração na microbiota vaginal, isso pode explicar candidíase recorrente e alguns outros tipos de desconforto na região da vagina. Então, durante o climatério, né, nós temos, então, né, o que a gente chama desse descompasso, desse desbalanço, né, mais quantidade de cândida, menos quantidade de lactobacilos, e isso vai fazer, então, com que a gente tenha também o que a gente chama de disbiose vaginal, ou seja, né, o desenvolvimento, favorecimento de um funcionamento não normal, não fisiológico da vagina, e, consequentemente, né, a candidíase se instala, né, que é um dos exemplos mais corriqueiros disso. Então, nós temos que cuidar diariamente da nossa microbiota. Então, como que nós fazemos isso, né? Então, a alimentação tem um papel muito importante. O uso de antibióticos, né? Porque o antibiótico, ele tem um efeito bactericida, ou seja, ele mata bactérias. Então, ele vai matar as bactérias, né? Que fazem mal à nossa saúde, mas também vão alterar muito a composição da nossa microbiota intestinal. E alguns outros aspectos são importantes, né? A idade eu já falei, então, naturalmente, a microbiota vai ser alterada pela idade. Isso é um processo natural. Então, nós temos que fazer uso da alimentação saudável, né? Então, aqui, nessa figura, ela mostra exemplos de uma alimentação que não é a ideal para se fazer, né? Porque ela é muito enriquecida em produtos industrializados, que também altera a nossa microbiota. O sedentarismo altera demais, o consumo de álcool, a poluição, estresse e fadiga, infecções, né, recorrentes, o tabagismo. Então, nós podemos perceber que são várias as situações da nossa rotina que induzem, então, alteração na microbiota. Então, a vida saudável, né, como é o que nós estamos estudando, a nossa proposta de estudar nesse projeto de microbiota e saúde da mulher, ele também envolve lazer, ele envolve um check-up anual, ele envolve uma alimentação saudável, exercícios físicos e o estilo de vida. Então, isso tudo, né, para chamar a atenção de que, de fato, nós temos que ter essa preocupação de trazer trazer, assim, aspectos novos para a nossa rotina, principalmente nessa fase, né, do climatério e da menopausa. Os probióticos, eles, então, né, são definidos como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefício à saúde de quem toma. Então, o uso de probióticos é uma forma de corrigir um desequilíbrio, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, dos alimentos que são desejados na nossa dieta rotineiramente, pelo menos 5 tipos de frutas, carboidratos complexos, né, que vêm de grãos, sementes, e o quanto que isso impacta. E o uso de probiótico, uma forma de você corrigir essa microbiota. Por
Por prebióticos, nós entendemos que são as fibras da dieta. Então, na alimentação, é muito importante que a gente tenha uma quantidade de fibras. Quanto mais variedade nós tivermos na nossa alimentação de alimentos ricos em fibras, né, vegetais frescos, então isso ajuda por demais a manutenção da nossa microbiota. Então, aqui eu deixo de exemplos, né, o consumo de bananas, cebola, alho, chicória, sementes secas e cereais, para, então, fazer esse papel, né, de pré-biótico. Durante a menopausa, então, nós sabemos que existe um aumento, né, nas probabilidades de se desenvolver hipertensão, diabetes, dislipidemia, ou seja, o aumento, né, do colesterol ruim, osteoporose, alguns tipos de câncer. Então, o nosso projeto, então, ele tem por objetivo avaliar se a microbiota intestinal auxiliaria, né, que esses sintomas aqui, ou perdão, que essas doenças, elas não acontecessem, ou se não acontecessem, fosse de uma forma muito mais tranquila e muito mais natural. Eu também chamo a atenção de vocês, é de uma curiosidade, que o dia 18 de outubro é considerado o Dia Mundial da Menopausa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2030, seremos 1,2 milhões de mulheres com 50 anos e, portanto, vivendo essa fase da vida. Então, essa avaliação, né, esse entendimento, esses fóruns de debate para trazer ao debate que todas essas alterações da menopausa, elas são um processo natural e que nós podemos lançar mão de alternativas para torná-lo um processo tranquilo na nossa vida. Então, esse também é um dos objetivos da nossa proposta. Então, o nosso projeto, nós iniciamos ano passado. A nossa proposta, então, foi fazer um estudo em Ouro Preto. Então, nós temos, né, uma parceria com o Projeto Âmbar, né, especificamente com a professora Angélica e sua equipe, lá da Escola de Farmácia. Nós fizemos, então, coletas entre o mês de agosto do ano passado e março desse ano. Avaliamos, então, 140 mulheres, né? Foi feito todo um procedimento de biossegurança, né? Como todos nós sabemos, ainda vivemos na pandemia da Covid-19. Então, nós organizamos todo um procedimento para se fazer as coletas. E, a partir disso, nós começamos, então, a fazer as análises das mulheres que se voluntariaram a participar do nosso projeto, a qual eu já deixo o meu agradecimento, porque sem as mulheres, né, participantes, a gente não ia conseguir fazer nada disso, né? Então, agradeço por demais a todas que se propuseram, né, a todas essas 140 que se propuseram a participar do nosso projeto. Então, nós fizemos a quantificação, então aqui eu estou trazendo um exemplo, né, do laudo que nós iremos, então, entregar esses laudos, né, nós estabelecemos um procedimento para entregar com agendamento prévio, e para poder explicar, né, o que esse laudo está mostrando. Então, por exemplo, neste exemplo que nós estamos mostrando aqui, né? Estamos vendo que lactobacilos é a nossa medida de uma bactéria cuja presença dela ia falar que a nossa microbiota estava boa. E bifidobacterium, que estaria boa. E bacteroidetes seria, então, a nossa medida de uma bactéria de uma bactéria cuja presença microbiota não é boa. Então, neste caso aqui, né, o que a gente pode observar? Que é necessário, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, né, é necessário que, ao receber um resultado como esse, que a voluntária tome mais atenção, tenha mais atenção com a sua alimentação, com a sua dieta e outros fatores. Então, ao entregar esse laudo, nós vamos colocar alguns comentários, né, a respeito disso.
Eu quero agora agradecer, né, a toda a equipe que faz parte desse projeto, né, eu como coordenadora, Tayane, aluna de doutorado, né, que já defendeu o seu mestrado, inclusive, com esses resultados, Jennifer, que também estuda a microbiota vaginal, as estudantes dos cursos de farmácia e de ciências biológicas, Alzira, Késia, Caroline, Lília, Gabriela e Bruna, professora Angélica e a Laura, aluna de doutorado, a Pró-Reitoria de Extensão é o FOP, né? As nossas agências de fomento, o CNPq e a CAPES, que nos financiam, e é o projeto A Rede Microbioma Minas, que permite, então, que a gente identifique esses micro-organismos. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e agradeço imensamente, somos infinitamente agradecidos às participantes desse projeto, né? Sem a participação das voluntárias, nós não teríamos como desenvolver essas atividades, né? Então, eu assim encerro a minha fala